Estamos nesta tarde, dia 29 de março de 2020. Estamos aqui diretamente da igreja do Jardim do Candário para transmitir a última EBD do primeiro trimestre, na qual nós estivemos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Nós iremos nesta tarde tratar deste assunto, ou desses assuntos na qual relacionava a raça humana. E neste dia nós vamos estar estudando a última lição. Nosso irmão Adriano vai estar trazendo a lição logo na sequência. Os irmãos que estão nos acompanhando, já vá compartilhando, já vá dando aí o seu like aí, para que nós possamos dar início nesta noite e que você que está aí do outro lado possa nos ajudar, dando o seu comentário, fazendo parte desta live nesta noite. Gostaria de convidar a você para nós orarmos. Eu daqui, você daí, nós vamos orar e Deus vai nesta noite falar com nossos corações. Então vamos orar ao Pai. Soberano Deus e eterno Pai, nesta tarde, meu Pai, deste dia, que o Senhor nos concede, Pai, de uma maneira diferente, Pai, mas sempre que Tu estás no controle, no comando, e que nesta tarde, Pai, na qual iremos estudar a Tua palavra, que o Senhor venha usar o Teu servo, irmão Adriano, Deus, que vai transmitir este ensino aos Teus filhos que estão nos seus lares, nas suas casas, que o Senhor possa, Pai amado, falar no coração de cada um, dando, Senhor, a paz, a alegria e o gozo de estar te servindo. Abençoa nesta tarde a cada um dos Teus filhos, é o que pedimos, Pai, e agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Bom, Adriano. A paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos finalizando mais uma EBD, a raça humana, a origem, a queda e a redenção. Estamos no Instagram e também no Facebook. Compartilhe essa live para que todos venham estudar conosco. Perguntas, se tiver perguntas, se nós puder responder para os irmãos, nós vamos estar respondendo. Amém? Eu vou ser breve, não vou ser cansado para os irmãos, tá? Nós vamos voltar nas lições passadas, na lição passada, porque a nossa lição de hoje mesmo é a lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo é a nossa lição. Então eu vou ser breve, vou passar rápido pelas lições demais, só dar um resumo para os irmãos. Amém? A lição de número 1 é o primeiro Gênesis. Deus fala com o seu Filho Jesus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui no princípio, Deus já está falando, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por quê? O homem era dotado com a imagem e a semelhança de Deus. Na última aula, a do novo homem em Jesus Cristo, nós vamos estar voltando e você vai entender esse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A segunda lição foi a criação de Eva e a primeira mulher. A criação de Eva e a primeira mulher. A mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente. Ambos se completam e são igualmente. Quando Deus cria o homem, Ele cria também a mulher. Na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo milésimo de segundo, Ele cria a mulher. Agora você me pergunta, por que a mulher não foi formada na mesma hora que o homem? Que o homem foi criado. Porque nós não vamos ver lá no Gênesis. Lá no Gênesis, no capítulo de número 1, Deus fala, faça o homem conforme a sua imagem e conforme a semelhança, né? Aí você vai dizer, não, mas por que nós não sabemos que a mulher foi feita depois, foi criada mesmo? Me explica isso aí, eu vou explicar. A mulher e o homem é criado no mesmo exato momento. Por quê? Lá no Gênesis capítulo 5, a mulher é formada.
ela é criada, Adão é criado, ele é formado primeiro, mas Eva já estava dentro de Adão. Ela foi criada, formada lá no Gênesis capítulo 5. Eu vou ser rápido, eu vou ler para os irmãos aqui. Quem tiver Bíblia, abra aí em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso de número 1 e número 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí verso 2, homem e mulher, está vendo? No mesmo dia fez os dois, homem e mulher. Continuando, e os criou, plural, os criou. Então já estava também. E os abençoou, lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, o homem não é melhor do que a mulher, e nem a mulher melhor do que o homem. Os dois foram criados, ambos na mesma hora. A lição de número 3, a natureza do ser humano. O homem é um ser racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador. Lição de número 4, os atributos do ser humano. Os atributos, tem vários atributos do ser humano, mas eu vou falar um ou dois, se der tempo aqui. Os atributos do ser humano. Os atributos do ser humano. O homem é um ser racional e livre. O homem é um ser racional e livre. Ele faz o que ele bem entender. O homem é um ser racional e livre. Racional porque pensa. Então, quando for fazer, pensa primeiro. Você é livre para fazer tudo aquilo que Deus colocou no teu coração para cumprir o propósito da obra de Deus. Amém? Lição de número 5, a unidade da raça humana. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Apesar de muitas línguas, povos, nações, como nós sabemos que existe, todos vêm de um único casal, de Adão e Eva. A lição de número 6, a sexualidade humana. Lição de número 6, a sexualidade humana. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. No casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do nome do Criador. Amém? A lição de número 7, a queda do ser humano. A queda do ser humano. A lição de número 7, ao pecar contra Deus, o homem perdeu completamente o domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Quando ele cai, ele torna-se vulnerável à morte. Por quê? Você vai entender o que eu falei no Gênesis, na primeira lição. Ele tinha a imagem e a semelhança. Quando ele cai, ele perde a semelhança. E vamos continuar e vamos saber como que nós voltamos a essa semelhança hoje. A lição de número 8, o início da civilização humana. O início da civilização humana. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Por quê? Lá em Babel, em Gênesis 11, eles estavam montando a sociedade para glorificar eles mesmos. Então, toda a sociedade ela tem que ser fundada para glorificar, com um único propósito, glorificar o nome do Criador. Amém? A lição de número 9, o globalismo afronta o propósito de Deus, quanto ao povoamento e ao governo da terra. Globalismo, ele afronta o propósito de Deus. Globalização, não, globalização é bom porque vai povoar, vai crescer, vai ser mais abrangente em todo o planeta para crescer. Globalização. Agora, o globalismo, ele perverte os mandamentos, o princípio de Deus. Agora, a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Só
o Evangelho muda a cultura humana. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensiva, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho. Não tem cultura inofensiva e nem inocente, mas todas elas só podem ser transformadas pelo poder de Jesus Cristo. O Evangelho sendo pregado para elas, elas são transformadas. Aí tem a lição de número 11, o homem do pecado. Esse homem do pecado aqui é o anticristo. Esse anticristo, todos já sabem, vai agir por 7 anos, 3 anos e meio, ele vai organizar o mundo. Ele vai organizar o mundo. 3 anos e meio, ele morre. Ele morre porque ele vai ser ferido com a ferida de morte. Quando ele morre, o próprio Satanás entra nele, entendeu? Entra nesse homem. E quando ele ressuscita, aí sim, aí vai ser os acontecimentos que falam em Daniel capítulo 7, Daniel 9, Mateus 24, Mateus 25, lá no Levítico também fala. Nossa, Apocalipse no Levítico tem sim, Apocalipse no Levítico também fala, e lá no livro do Apocalipse. A lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito. Jesus é a plenitude de Deus. Ele é Deus, o próprio Deus. Lá em Colossenses capítulo de número 1, você vai ver que ele é o próprio Deus. Mas, quando ele estava aqui na terra, ele é o próprio Deus encarnado. Colossenses 1, Colossenses 2, tem vários textos. Mas quando ele está aqui na terra, ele faz a sua missão. Ele nasce de mulher, ele tem a idade dele, ele vai fazer o Bar Mitzvah e vai fazer também todas as funções que as crianças naquela época faziam. Completa ano 10, 20, 23 e 33 anos, ele cumpre tudo. Amém, igreja? Agora é a nossa lição. A lição de hoje. Compartilhe, tá? Nós estamos no Instagram e também no Facebook. Compartilhe. Se tiver pergunta, nós entramos na lição. É só perguntar. Der tempo para nós responder, se nós pudermos responder agora no momento, nós vamos responder para vocês, tá? A nossa lição de hoje, o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo, lá o texto áureo é em Efésios capítulo de número 4, verso 13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e na medida da estatura completa de Cristo. É a verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva nós à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Objetivos específicos: apresentar o nascimento, a santificação do novo homem, enfatizar a santificação do novo homem. E a leitura bíblica em classe é o clássico evangélico, que é em João capítulo de número 13, capítulo 3, verso do 1 ao 16, sobre Nicodemos. Não vai dar tempo nós lermos agora, meu irmão. Vamos entrar, vou ler só os textos agora dele. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Em outra tradução, Narse é príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Presta atenção nisso daqui. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso de número 4.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso 3, nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 3. Aí você vai no verso 5, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem que nascer primeiro, aceitar Cristo, para primeiro ver. E depois, o verso 5, para você ver aqui, aquele que não nascer do Espírito não entra no reino de Deus. Vamos até aqui, meu irmão. Minha irmã, vai compartilhando aí, tá? Se está gostando, dá um joinha. Se não está, pode colocar um joinha ao contrário também, que nós não temos, tá? Temos que ser sinceros. Vamos para a introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável, requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus. Se nós valemos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabeleça para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Vamos começar o primeiro tópico, o nascimento do novo homem. E diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomeado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O nascimento não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossas vidas. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos capítulo 8, verso 16, para fechar esse tópico: o mesmo Espírito testifica com o mesmo Espírito que somos filhos de Deus, através do último Adão. O nascimento, primeiro tópico. O segundo subtópico: o nascimento de Deus, o nascido de Deus, o nascimento do novo homem, é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé. Por quê? Pela fé. Nós temos que crer. Romanos, capítulo de número 10, se não estou equivocado, 10, verso 9 e 10, você vai ver por quê. Tem que ser pela fé, porque nós temos que crer que Jesus ele morreu e ressuscitou e confessar. Por quê? Se a minha fé é vã, se eu não creio, minha fé é vã. E quando eu morrer, eu não ressuscito, se eu não creio nisso aí. Ele morreu e ressuscitou. Nós confessamos. Amém? Agora subtópico 3, o nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. Se devidamente observado
o simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu: asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e o renovador do Espírito Santo. Tópico de número 4. O nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Por que a regeneração? A regeneração é a mesma coisa de santificação. O Espírito Santo, ele que faz esse processo, regenerar, mudança de caráter. Nós vamos entrar aqui nos outros tópicos, na lição de número 2 a 3, nós vamos entrar para falar mais sobre regeneração e a santificação. Aí tem a lição de número 2. A lição de número 2. Vai compartilhando aí, tá? Pode ir compartilhando, estamos no Instagram e também no Facebook. Vai compartilhando. Vou tomar uma água aqui. A justificação do homem. Lição de número 2. A inutilidade da justiça humana. A inutilidade da justiça humana. É inútil a nossa justiça. Vamos ver. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva, nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nós justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos de Jesus Cristo. Irmão, as nossas obras, no termo de salvação, não tem efeito em nada. Ah, mas fulano faz isso, o irmão faz isso, o irmão ele faz mais coisa do que o irmão, ele faz tudo, mas não tem efeito em nada para a salvação. A salvação é só Cristo. É só Cristo, é por graça e de graça e é dom de Deus. Agora, essas boas obras, elas só têm efeito na nossa vida, para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado pelas nossas vidas. Tito capítulo 3, deixa eu mostrar para os irmãos, quem tem Bíblia, e verso de número 8, só a parte B. Tito capítulo de número 3, capítulo 3, verso de número 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Boas obras são excelentes e proveitosas aos homens, digna de aplauso. Vamos aqui, vou ser rápido aqui, meu irmão. Falei que não ia ser cansado para os irmãos. Mateus capítulo 5, verso 16, só para fechar esse das boas obras. Boas obras para salvação não tem efeito. Agora, para a glorificação de Deus, tem todo efeito. Mateus capítulo 5, verso 16. Quem tem Bíblia, abra. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Assim brilha a vossa luz, para quê? Para que o ímpio veja as boas obras na sua vida e na minha vida. Para quê? Para que eles venham olhar para nossas vidas e através das nossas vidas eles glorifiquem a Deus. Boas obras é bom para esse aspecto. Agora, para a salvação não tem esse que faz menos ou que faz mais, que não adianta. A salvação é por Cristo e de graça, e é um presente, é dom de Deus. Continuando a justificação do novo homem, subtópico de número 2,
a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo. Quem concede é Deus. Eu não posso achar você justo. O mundo não pode achar você justo. Pode se equivocar e não achar você justo. Você é justo. Mas fulano faz isso, faz aquilo. É justo na presença de Deus. Ele é justo. E Deus não é bipolar. Ele não muda de assunto. E a palavra dele é sim, sim, não, não. Você é justo por quê? Porque Deus falou que você é justo. Aí tem a continuação: pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus capítulo de número 10, verso 17. O novo homem é justo a partir da sua, tópico 3, subtópico do número 3, nós estamos no 2 ainda. A partir da sua convenção, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Quando você tem Cristo, Ele olha para você, não olha como homem, olha mais. Ele olha para você, o pecado que você cometeu no passado, o pecado que cometeu hoje, o pecado que vai cometer ainda, quando tem Cristo Jesus, você é perdoado. Por quê? Porque você está no novo homem, no novo Adão, que é Cristo Jesus. Agora, vamos por 3, tópico de número 3, a santificação do novo homem. Só para nós começarmos, santo é uma coisa, santificação é outra. Santo, porque nós somos santos, porque nós estamos no novo homem, que é Cristo, que Ele é santo. Nós estamos nele agora, nós estamos em Cristo, é santo. Agora, santificação é o processo da santificação. Nós vamos estar discorrendo agora nesses textos. A santificação como posicionamento no exato instante de sua convenção, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, porque está em Cristo, é justo, não apenas como justo, mas também como santo. Por quê? Porque está em Cristo também. Cristo é santo. O Adão que caiu, ele não é santo. Agora nós estamos no novo corpo, nós somos transferidos para Cristo. Então nós somos santos porque Cristo é santo. Lá em 1 Coríntios nós vamos achar sobre esse texto, e 2 Coríntios também nós vamos achar sobre esse texto. Aí tem santo por Deus e pela a igreja, somos considerados. Já separado do mundo, não separado do mundo das pessoas que não têm um credo religioso, separado do mundo porque agora Ele nos vê não nesse mundo, mas no mundo espiritual. Efésios capítulo 2, nós vamos encontrar por quê. Nós fomos separados do mundo, nós já está morto para esse mundo. Então não tenha medo de morrer, meu irmão. Esse que está acontecendo no mundo, a mídia hoje ela está focando muito nessas pestes que está acontecendo aí do mundo, o Covid-19. Isso aí, você que é crente de verdade, isso aí você não tem que ter medo dessas coisas, porque você já está morto em Cristo Jesus. E não temas, porque Deus é na nossa vida. Deus é na nossa vida. Temos que tomar as devidas precauções, sim, fazer as higienes, sim, mas Deus é na nossa vida. Nós não lembramos do povo de Israel. O que o inimigo quer, Satan quer, é fazer na nossa vida, é colocar medo. Quando ele coloca medo, ele invade o nosso território. Você vê a passagem quando Israel estava na batalha, Golias, ele já estava colocando medo no povo de Israel, já estava invadindo o vilarejo. Por quê? O medo, ele neutraliza crente. O medo, ele faz o crente desanimar, perder a fé. Por quê? Porque já está gritando. O Golias já estava gritando dentro do território de Israel. Então teve que ver
teve que vir um Davizinho, no nome diminutivo, mas um Davi, para falar quem é esse incircunciso. Então, quem é essa peste que está acontecendo no mundo todo, que a mídia está apavorando as pessoas? O negócio está acontecendo, mas a mídia está apavorando demais as pessoas. Quem é essa para colocar medo no povo de Deus? Então, tenha fé, Deus é contigo. O começo, lá em Gênesis capítulo 8, vocês lembrei dessa passagem, lá quando Noé começa a fazer a arca, ele começa embaixo, e todo mundo critica, todo mundo fala dele, mas a arca ela vai subir, e ela termina lá em cima. Essa luta para nossas vidas, para a sua vida, que você está passando, que ela começou na sua vida, só tem dois caminhos para ela, tem duas vertentes para ela. Ela começa, mas ela vai terminar lá em cima. Ela começa, mas ela vai terminar lá no monte, porque Deus é contigo. Ele não vai deixar você terminar essa luta lá embaixo, não. Vai terminar lá no monte. Para você ver, em Noé ali, só tinha ele justo. A família não era justa. Essa oração que você está fazendo pelo seu parente, pelo seu filho, não sei para quem você está fazendo esse pedimento, esse pedido a Deus que você está fazendo, mas ele não tem Cristo, será que Deus vai ouvir por ele? Vai ouvir sim. É crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. Atos 16. Crê nele, ainda que seja ímpio ou não, que vai ser salvo, porque não é pelas minhas obras, é o Espírito Santo que toca no coração dele. A família de Noé não era justa, só Noé. Os filhos, se você vai ver na Bíblia ali, os filhos estavam fazendo perversidade ali já, tinha um monte de coisa ali, mas por causa de Noé, um justo, a tua casa só está de pé por causa da tua casa, viu? Por a tua vida, a tua casa espiritual, que é a tua vida, então está sendo segurada. Amém? Então creia. Tópico de número 2, a santificação como processo. A santificação como processo. Nós sabemos que nós somos santos por quê? Porque nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo, porque Cristo é santo. Se está nele é santo, santo e justo. Se tem Cristo. É difícil acreditar nos textos desses, né? Porque nós vemos cada coisa, cada irmão fazendo cada coisa, por quê? Ele está no processo de salvação, meu irmão. Ele está no processo de salvação, não, de santificação, porque ele já está em Cristo. Tem irmãos que até passam a perna no outro, mas ele está nesse processo, não liga, só ora por ele, para que a santificação, que é o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, venha mudar o comportamento, o caráter. Amém? O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente é santo, ele é visto e realmente é santo, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Entendeu, né? Santo é uma coisa, não pode misturar, e santificação é outra coisa. E a santidade é o fechamento das duas. E Cristo, ele tinha a santidade completa. Até que venha a alcançar a estatura de Filho de Deus. Na santificação, o novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança. Lá no Gênesis, no princípio, Deus cria Adão e Eva, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Mas depois, quando o Satã tomba o homem, tomba ele perde a semelhança. Agora, para ter a semelhança de novo, nós temos que ter Cristo, o último Adão. Nós estamos no corpo dele. Aí nós vamos buscar essa semelhança, porque a imagem, já temos a imagem. Agora é a semelhança que nós vamos buscar. E é através do Espírito Santo essa semelhança. Por quê? Ela vai mudar o nosso caráter. Quando nós saímos tipo do mundo, ele vem para cá, ele vem cru, ele vem seco de nada. Aí o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, vai mudando o caráter dele, então muda a semelhança dele. Aí muda para a semelhança de Cristo. Aí tem aqui também, meu irmão, a santificação, que é o último agora, para nós terminarmos. A santificação e a vontade de Deus, o novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação.
Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nós tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. O processo de santificação tem que ser imitadores de Cristo. Imitadores. Aí você pergunta, tem pessoas lá fora que elas têm mais caráter do que a pessoa que está na igreja, mas não está no corpo santo. Não tem Jesus. Não é considerado justo e não está no corpo santo. Porque para ter esse processo aqui, tem que estar no corpo santo. Aí você vai para a passagem bíblica mesmo, aquele jovem rico, ele tinha tudo, cumpria toda a lei, mas não estava no corpo santo, não seguiu Cristo. Então a santificação na vida dele, aí já não tinha, porque ele só tinha só uma vertente do lado, estava no corpo de Adão ainda, permaneceu no corpo de Adão. Precisamos nos tornarmos como o Senhor Jesus, somos seus imitadores, ser imitadores de Cristo. Esse é o processo da santificação. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça, a impureza, qual a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Esse processo, o que eu peço para Cristo através do Espírito Santo é que Ele mude o nosso caráter, mude o meu caráter, mude o teu caráter, esse é o caráter de santificação, ainda que nós somos crentes, mas tem que ter para mudar o nosso caráter. Mudar para quê? Para nós venha entrar na Jerusalém celeste. Irmãos, é até aí. Eu vou passar agora para o irmão Henrique. Ele vai estar anunciando o culto que vem mais adiante. Então é isso, tenha fé. Não temas, tá? Tenha fé que Deus, Ele já venceu tudo por nós. O Espírito Santo fale mais no seu coração com essa palavra. Muito bem, irmãos, estamos nós encerrando, esse primeiro trimestre, certo de que Deus falou conosco durante todos esses dias, todos os domingos que estivemos estudando a palavra do Senhor, e enquanto não se normalizar, será feito sempre via online, Inclusive, quero aproveitar e falar aqui sobre as demais salas, como neste dia estiveram fazendo suas aulas online, outros gravaram e também colocaram na rede social. E eu acredito que foi um dia de grande proveito aqui para o Jardim do Canário, na qual todos tivemos o prazer e o privilégio de aprender a palavra do Senhor. Os irmãos que estão à frente, os professores, se organizem, façam as suas lives, conforme se adequar melhor, faça conforme você acha melhor, para que o ensino seja exposto de uma maneira mais clara e mais objetiva. Quero lembrar aos irmãos que no próximo domingo estaremos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos também que as nossas revistas se encontram na igreja. Nessa próxima terça-feira e quinta-feira, a partir das 19h30, o irmão Isauro vai estar aqui, junto com o pastor, também a irmã Sânia, vai estar distribuindo as revistas. Então, os irmãos que queiram passar na igreja, pegar a sua revista, já está levando para a sua casa para estar estudando, então faça isso durante a semana, que vamos estar aqui, entre 7h30 e 9h, vai ter irmãos aqui para distribuir as lições. Lembrando ainda aos irmãos que nós estaremos às 18h30 hoje estudando, ouvindo o culto online da sede do nosso setor 34. Os irmãos que ainda não estão nas redes sociais da sede, entrem lá. A partir das 18h30, o pastor Paulo Moraes estará transmitindo o culto online para todo o setor. Então, os irmãos fiquem atentos para estar mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor nesse dia.
Quero agradecer a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa guardar as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Pai e finalizar nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas. Continua guardando, Pai, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, neste dia difícil que estamos passando. Sabemos que as tuas mãos estão estendidas, Deus, para Deus abençoar cada um dos teus servos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. É o que pedimos, Pai, e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.